Continua, Pai, a falar conosco. Continua a manifestar a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Fala com cada um dos teus filhos. Enche com teu poder, Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha adentrar em nossos corações. Que nós possamos guardar a tua palavra. E que mais do que isso, nós possamos praticar a tua palavra. Tudo aquilo que tenta impedir, Senhor Deus, da tua graça ser manifestada, do teu poder ser derramado sobre nós, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que tenta desviar a atenção, seja repreendido no nome de Jesus. E que a tua palavra, Senhor, seja pregada com graça, com unção, com autoridade. Espírito Santo, direciona tudo neste lugar. Nós te louvamos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Deus poderoso, santo. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, irmãos. Carta aos Hebreus. Chove lá fora e a presença de Deus está aqui dentro, irmãos. Deus é bom todo tempo. Todo tempo Deus é bom. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Semana passada, irmãos, pela graça de Deus e sua misericórdia, nós falamos aqui sobre o crescimento espiritual, sobre o crente forte, fraco, carnal, espiritual. E hoje vamos falar aqui sobre o poder eficaz da palavra de Deus. É por causa dela que nós estamos aqui nesta noite, por esta palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim. Antes de eu ler, quem achou, irmãos? Amém. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém? Pode tomar o seu assento. A palavra de Deus, irmãos, eu posso dizer para vocês com toda a convicção, e creio que você também crê nisso, que ela é maravilhosa, que ela é poderosa. Nós estamos aqui diante da chamada Biblioteca do Espírito Santo. Nós temos aqui, irmãos, esse livro que é considerado o livro mais importante de toda a terra. Está dentro de um livro a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela abrange todo o universo, porque pelo poder da sua palavra Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em outra tradução vai dizer que a palavra era Deus, e pelo poder desta palavra todas as coisas foram criadas. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus falou e as coisas começaram a acontecer pelo poder da sua palavra. Nós notamos aqui, igreja, que a palavra ela é colocada de forma falada por Deus. Ela foi encarnada através de Jesus Cristo. A palavra foi pregada pelos profetas, pelos apóstolos e hoje pela igreja. E a palavra foi escrita também. E quando falamos de palavra escrita, os primeiros registros sagrados da palavra de Deus aconteceram por volta do ano 1600 a.C., através da vida de um homem chamado Moisés. Moisés foi o homem que escreveu o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Quando Deus chama Moisés, Deus chama esse homem, irmãos, que tinha uma grande capacidade. Toda a ciência do Egito, diz a Bíblia que ele foi formado. Porém, Deus vai usar Moisés não pela capacidade que tem,
mas Deus vai usar pela sua graça, pela sua misericórdia. Quando Deus chama Moisés, notamos que Moisés começa a andar com Deus e automaticamente começa a escrever tudo aquilo que ele vê, que ele percebe. E chega um momento, irmãos, que você vai notar que a partir do momento que Moisés é chamado por Deus, ele vai ficar 40 dias e 40 noites lá no Monte Horebe, recebendo a revelação de Deus. E os estudiosos da Bíblia, biblistas, todos aqueles que estudam profundamente a palavra de Deus, eles acreditam, irmãos, que ou Moisés, ele começou a escrever o Pentateuco quando estava lá no Monte Sinai. E ali ele ia recebendo toda a lei de Deus. Ele foi colocando em ordem tudo aquilo que Deus havia mandado. Ele escreve aqui, irmãos, como eu digo do Pentateuco, é chamado pelos judeus de Torá. E o que era a Torá? Os 5 primeiros livros. E dentro desses 5 primeiros livros, nós vamos encontrar um total de 613 mandamentos. Que na época acreditava que a metade desses mandamentos, que dava cerca de 285 não que a metade de 603, mas uma parte, 285, era o tanto de ossos que tinha no corpo. Eles acreditavam assim. Outra parte era então dos dias que se tinha na terra, 365 dias. Ou seja, então eram 613 mandamentos divididos em 3 partes. Quantas partes? Lei cerimonial, lei cívica e lei moral. Quando fala de lei moral, vai falar não matar, não roubar, não se prostituir, não cobiçar a mulher do próximo, obedecer pai e mãe. Está falando da lei moral. Lei cívica é para Israel. Por exemplo, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, as festas de Israel, a festa dos tabernáculos, festa das cabanas, festa das primícias, festa de Pentecostes. Ou seja, eram festas exclusivamente para Israel, cerimonial, ou melhor, cívica. E quando se falava de cerimônia, cerimonial, estava falando aqui de todo aquele processo que tinha no livro de Levíticos: matar cordeiro, holocausto, ofertas queimadas, sacrifício, tudo isso era lei cerimonial. Por isso hoje, irmãos, muitas vezes é interpretado o Antigo Testamento de uma forma errada, porque se pegam passagens que são chamadas leis cívicas ou até mesmo lei, que eram cerimoniais, tentando aplicar para os nossos dias, como não comer carne de porco, como leis, por exemplo, de não comer tal carne. Isso estou dando um exemplo. Só que a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que é santificado através da oração, lá em Colossenses capítulo 2, nós devemos dar graças e comer, desde que isso não escandalize o seu irmão. Porém, tem várias passagens bíblicas que muitas pessoas tentam usar de forma isolada para tentar aplicar, usar como uma doutrina. Só que o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é válido. Não estou falando que ele não vale, porque o mesmo Deus do Salmo 23 é o mesmo Deus que criou os céus e a terra, e é o mesmo Deus do Apocalipse. Então você nota aqui que Deus, ele trabalha em toda a Bíblia Sagrada. Só que Deus, ele trabalhou do Gênesis ao Apocalipse, ele trabalha com a revelação progressiva. Para cada povo, cada época, e cada geração, e cada dispensação, Deus trabalhava de uma forma que aquele povo veio entender. Você já vai entender. Porque dentro da Bíblia você vai encontrar aqui 7 tempos: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Para cada dispensação, Deus se revela de uma forma. Você nota que hoje na dispensação da graça, Deus está se revelando através do evangelho pregado pela igreja. Na dispensação milenial, quem estará ministrando aqui é não somente a igreja que vai estar nesta terra, a igreja que vai descer no céu, mas também o povo judeu que vai estar junto, que são os escolhidos, chamados 144 mil, que alguns dizem por aí que são eles. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ou seja, para clarear para você, então os 5 primeiros livros são escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois disso, irmãos, nós vamos ter aqui os livros históricos: Josué, Juízes. Me ajuda lá. E o que vem depois de Juízes? Samuel, Reis, Crônicas
Esdras, Neemias, Esther, são os livros chamados livros históricos. Depois dos livros históricos, nós vamos ter os livros poéticos, que são chamados poesias dentro da Bíblia Sagrada. Por exemplo, um livro poético, livro de Jó, chamado livro poético, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são chamados livros poéticos. Depois disso vem os profetas, que são chamados também profetas maiores e profetas menores. E por que maiores e outros menores? Será que Isaías era mais importante que Malaquias? Não, pelo tamanho da profecia. O maior livro dos profetas maiores é Isaías. É considerado a mini-bíblia. Por que mini-bíblia? Porque a Bíblia tem quantos capítulos? 66. Isaías também tem 66 capítulos. A metade da Bíblia Sagrada, do meio, ou melhor, os 39 livros do Antigo Testamento, fala do quê? Fala direcionado ao povo de Israel. Os 27 falam direcionado à igreja. No livro de Isaías, até o capítulo 39, só você ler que você vai ver a glória de Deus. Até o 39, Deus está falando com o povo de Israel. A partir do 39, Deus está profetizando o futuro para a igreja. Glória a Deus. Então você nota aqui que a Bíblia nos é perfeita, é maravilhosa, a palavra de Deus ela se completa. Quando fala de profetas maiores, então não é porque um era melhor, e sim porque profetizaram mais. Jeremias, você vai notar que Jeremias também da mesma forma é um grande livro. Ezequiel e Daniel. Aí tem os profetas menores que começam lá em Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses profetas também aqui estão numa ordem, mas você nota que esses profetas aqui foram contemporâneos uns dos outros. Por exemplo, Isaías, contemporâneo de Amós. Um está profetizando no palácio para o rei, o outro está profetizando na lavoura. Porque Deus tem profeta em todos os lugares. Deus tem pregador na cidade, Deus tem pregador lá no meio do mato, também no sertão. Deus usa pessoas aonde Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer, porque dele são todas as coisas, para Ele são todas as coisas. Então aqui você nota, irmãos, que essa é a formação do Antigo Testamento. Só que essa é a nossa formação do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Para os judeus, não era bem essa formação. Eu falei para vocês que Moisés começou a escrever. Então Moisés foi apenas um dos autores da Bíblia. Eu estou falando aqui autores, no sentido que escreveu, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Então Moisés, 1600 anos antes de Cristo, escreveu o Pentateuco. Quantos anos? 1600. João, o apóstolo, 90 anos depois de Cristo, escreve o Apocalipse. Aí você pega as palavras que estão lá no livro do Apocalipse, João, e junta com Gênesis, vai se encaixar certinho. Vai falar do dragão, da serpente que enganou lá no princípio, porque a palavra não se contradiz. O dia que você achar qualquer tipo de contradição dentro da Bíblia Sagrada, é só você ler. Porque a primeira regra de interpretação da Bíblia, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não tem para ninguém. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ah, pastor, estou com dúvida aqui na carta aos Hebreus. Vá para Levíticos. Levíticos explica Hebreus. Pastor, estou com dúvida por que Jesus mandava o leproso ir se apresentar para o sacerdote. É só você ver na lei de Moisés, que tinha que cumprir aquele ritual. Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que eu falei para vocês aqui que o início que a Bíblia começou a ser realizada, a palavra de Deus começou a ser juntada, foi em 1600 anos antes de Cristo, até 90 anos depois de Cristo. Nota o que eu estou falando. Deus inspirou esta palavra. Só que antes da palavra ser escrita, veja bem, aí você vai falar para mim, mas pastor, e Adão, e Noé, e Abraão, e Isaac, e Jacó, e esses homens tinham Bíblia? Não tinham Bíblia. Eles ouviam a própria palavra falada de Deus diretamente do coração. Por isso que Noé, ele ouve a palavra pela fé, ele vai lá e faz uma arca. Se você ler a carta aos Hebreus capítulo 11, vai falar dos heróis da fé. O que os heróis da fé fizeram? Pela fé, obedeceram, ouviam a voz de Deus. Depois, você vai notar assim, mas pastor, e os profetas, por exemplo? Você sabia, irmãos, que as profecias, guarda isso aqui, Isaías, Jeremias,
Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos esses profetas, até Malaquias. Você sabia que esses profetas, diferente de Elias, eles eram chamados profetas escritores? Por quê? Se você notar, só se você ler, não sei se alguém aqui já leu os profetas, Deus falava para eles, e não era hoje, por exemplo, um dom de profecia, que Deus manda entregar uma mensagem para a irmã e eu já entrego na hora. O que Deus falava? Escreve. Deus estava falando e o profeta estava aqui, escrevendo. Por exemplo, você vai ver uma passagem bíblica que Deus fala com o profeta Jeremias e diz assim: entrega essa mensagem para o rei Zedequias e manda entregar, e ele vai escrevendo. Jeremias escreve, quase que um capítulo, aí você vai notar. Ele coloca em rolo, porque esses rolos eram chamados de papiros. Não era pergaminho. Pergaminho era couro. Papiro era papel feito de uma palavra chamada biblon. Por isso que é o nome Bíblia. Então a palavra Bíblia vem de biblon, que era uma planta egípcia que tinha lá onde Moisés estava. Então ele pegava aquele papel, enrolava e levava. Ele levou ao rei, entregou na mão do rei. Sabe o que o rei fez? Não quero ver essa palavra aí. Pegou e jogou a palavra no fogo. Queimou a palavra. Jeremias, como profeta, ficou pensando: meu Deus, Senhor, que tipo? Eu fiz a mensagem, escrevi a mensagem, entreguei para o rei e ele jogou no fogo. A mesma coisa que eu estivesse pregando aqui para vocês, falava assim: não quero ver o que o senhor quer pregar, tapasse os ouvidos. O que Deus fala? Jeremias, vai lá, volta lá de novo, escreve tudo de novo, mas agora coloca de forma duplicada o juízo sobre a vida. Aquilo que eu ia fazer uma vez, agora eu vou fazer duas. E Jeremias veio e entregou para o rei. E como ele fez, aconteceu. Então você vai notar, irmãos, que todos esses livros aqui eles eram escritos. Profecias escritas. Diferente, por exemplo, de João Batista, que não escrevia. Era um profeta que só era a voz de Deus no deserto, proclamando. Diferente. Por quê? Porque Deus usa pessoas como Ele quer. Da maneira que Ele quer. Amém? Para mim não me perder aqui para eu explicar para você. Então, essa palavra que eles iam escrevendo, por exemplo, tinha passagens bíblicas que vai nos mostrar que certos mandamentos, por exemplo, leis e assim por diante, foram escritos em pedras, outras em argila e outras no próprio papiro, que era esse papel feito lá no Egito. Então todos os papéis que Moisés fez, a maioria ele escreveu o Pentateuco, era o papiro. E o papiro durou por muitos anos, até 300 anos antes de Cristo. Quando veio o pergaminho da cidade de Pérgamo, que o rei mandou fazer de pele de animais, aí era diferente. Aí com o pergaminho, ele não estragava muito fácil. Por exemplo, só você ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18, lá você vai ver que quando Paulo está preso, ele fala assim: Timóteo, quando você vier me visitar, traga os pergaminhos, a capa e os livros. Agora, o que era livro diferente de pergaminho? Livro era chamado de codex. O que era o codex? Era a mesma coisa se você pegasse um monte de papiro, assim, um em cima do outro, colocasse um em cima do outro e grampeasse. Era uma espécie de um livro, era chamado de codex. Então era dessa forma que eles faziam os livros. E o tempo foi passando, a ponto que eu falei para vocês que veio os pergaminhos. Aí vem a composição do Novo Testamento. Como que foi composto o Novo Testamento? Você conhece toda a história de Jesus contada nos Evangelhos e Atos, por exemplo? Você vai perceber que dentro do Novo Testamento tem dois homens que foram os principais escritores usados por Deus. Estão me entendendo? Amém. Vocês já estão acelerados porque você está viajando. Mas deixa eu voltar. Teve dois escritores principais dentro do Novo Testamento. Um deles quem foi? Paulo. Paulo escreveu 13 livros, 13 cartas. Alguém cita uma delas aí? Coríntios. Outra carta? Qual? Paulo. Mas Paulo escreveu qual carta? Coríntios? Romanos, Coríntios, Efésios, Filemão, Tito, Timóteo, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses. Ou seja, Paulo escreveu 13 cartas. Aí tem um outro homem, usado por Deus, médico, muito usado por Deus. Esse homem escreveu
O livro de Atos dos Apóstolos. Quem era esse homem? Lucas. E escreveu qual evangelho? De Lucas. Pegue na tua casa um dia e leia o livro, o Evangelho de Lucas, e leia Atos, você vai ver, que é o mesmo livro. Então, Lucas e Atos eram o mesmo livro. Foi separado quando foi feita a composição da Bíblia Sagrada e dividida em capítulos e versículos. Aí teve outro que escreveu também. Agora preste bem atenção: Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos. E desses 4 evangelhos são chamados, 3 desses evangelhos, três desses quatro são chamados de sinópticos. O que quer dizer isso? Evangelhos que têm a mesma visão. E quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Por que João não é? Porque João, se você ler o evangelho de João, é o único evangelho que não tem parábola. Você não vai encontrar parábola. Você só vai encontrar milagres. Começa no capítulo 2, Caná da Galileia. Capítulo 3, você vai encontrar milagres. Capítulo 4, milagres. Capítulo 5, você vai encontrar pelo menos 7 milagres. Então, você observa aqui, irmãos, que os evangelhos têm essa certa diferença. Mateus, ele era judeu, e ele escreveu para os judeus. Por isso que ele começa com uma genealogia falando de Abraão, para provar que Jesus Cristo tinha descendência de Abraão, era filho de Abraão. Então, para provar que era filho de Abraão, ele está mostrando da onde que Jesus veio, a linhagem de Jesus. Mateus, as palavras que estão no livro de Mateus, as parábolas, sempre vai falar do rei dos céus, vai proclamar e vai falarmos que Jesus é o rei dos judeus. Marcos é o evangelho que foi escrito aos romanos, aos escravos, que tinha mais de 60 mil escravos na época do Império Romano. Então note que Marcos não tem genealogia, porque escravo não tem pai nem mãe. E Marcos é o evangelho da ação. Sempre que você vê o evangelho de Marcos, por quê? Porque ação fala de escravo, trabalho, servo. Marcos é o evangelho do servo sofredor. Você vai olhar para Marcos, sempre os textos estão dizendo assim: e foi Jesus, e fez Jesus, saindo Jesus, orando Jesus, pregando Jesus, ensinando Jesus. Por quê? Porque ele está sempre em ação, o verbo em ação. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O evangelho de Lucas é chamado o evangelho filho do homem, porque além de ele ser médico, ele vai tratar Jesus como homem. É o único evangelista que fala que Jesus suou gotas de sangue. É o homem que mais retrata as dores de Jesus. Então Lucas, irmãos, é chamado de evangelho filho do homem. E no começo do evangelho de Lucas, ele traz uma genealogia. Agora não é uma genealogia começando em Abraão, pai dos judeus. Ele começa em Adão, pai de todos os seres humanos. Aí tem o evangelho de João, que é o evangelho do Filho de Deus. Porque João não está preocupado em falar que Jesus era homem. João não está preocupado em falar que Jesus era rei dos judeus, e nem preocupado em falar que Jesus era servo ou escravo, algo assim. João vai falar que Jesus era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí você nota, mas que esses evangelhos aqui foram compilados e escritos para a glória de Deus, para a nossa vida, e hoje é a palavra de Deus falando conosco nesse lugar aqui. Glória a Deus. Só que você observa que Deus usa esses homens. Eu continuo aqui. E esses 4 evangelhos aqui, eles não foram escritos antes do que as cartas. Porque as cartas, segundo alguns estudiosos, foram escritas bem depois. Ou melhor, antes, os evangelhos depois. O primeiro livro escrito do Novo Testamento, segundo alguns estudiosos, foi 1 Tessalonicenses. Mas depois disso vai sendo escrito. Em João, que escreveu o evangelho de João, João escreve 4 livros dentro do Novo Testamento: o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e qual outro? Apocalipse. Quando João escreve Apocalipse, ele está em 90 anos depois de Cristo, numa ilha chamada Patmos, isolado. Estava lá, sofrendo. Por quê? Porque no Império Romano, um imperador chamado Domiciano, ele disse assim: eu vou acabar com esse cristianismo, eu vou acabar de vez com os cristãos na face da terra. E na época o último sobrevivente, o último dos apóstolos vivos era João, 90 anos depois de Cristo. Aí se disse: pastor, mas o que tinha acontecido com o resto? Paulo, no ano 64 ali, o ano 65,
tinha sido decapitado. Decapitado. E Pedro, crucificado de cabeça para baixo. E os outros, Mateus, flechado, o outro, apedrejado. Todos eles morreram martirizados. Dessa forma. Só João foi o apóstolo que morreu de morte natural. A história diz que pegaram o apóstolo João e colocaram dentro de um tacho de azeite fervendo para matar ele. Ele saiu vivo lá para lá. Glória a Deus. João foi um homem que durou muito tempo. E eu tenho um relato para contar para você aqui. Você sabia que João, o apóstolo, foi o homem que cuidou de Maria, mãe de Jesus, até o dia da morte dela? Porque tem a igreja católica, eles acreditam que Maria subiu arrebatada ou foi para o céu, mas a Bíblia não fala sobre isso. Maria morreu de morte natural em Éfeso, pastoreada por João. Por isso que quando João chega com Maria no pé da cruz, Jesus está sendo crucificado, Jesus chega para João e diz assim: eis aí a tua mãe e teus irmãos. Por quê? Porque era João aquele que tinha amizade com Jesus, relacionamento mais íntimo com Jesus, que é cuidar da mãe de Jesus. Ele cuida de Maria até os últimos dias da vida dela, lá em Éfeso, porque João foi pastor de Éfeso. Se você notar a carta de João, 1 João, 2 João, 3 João e o próprio livro do Apocalipse está sendo escrita para aquela região de Éfeso, que hoje é Turquia, aquela região ali. Então, você percebe que esse homem foi muito usado por Deus. O inimigo tentou calar ele. Para quê? Porque se não tivesse João, talvez não tivesse o livro do Apocalipse. Tentou de todas as formas matar, calar a boca desse homem. Mas então ele escreve o último livro inspirado por Deus. E numa linguagem totalmente diferente dos outros livros. Por quê? Por que Deus se revela nessa linguagem para João diferente dos outros livros? Justamente para dar um nó na cabeça dos romanos e que eles não viessem entender nada. Mas a igreja de Jesus Cristo, cheia do Espírito Santo, um dia ia entender. Lá na frente nós íamos entender. Porque quem olhava para aqueles homens e começava talvez a ler aqueles livros ali, ia dizer assim: esses caras são loucos. Eles sonham e começam a contar os sonhos dele. Só que aqui nós vamos perceber que a revelação de Deus que vai se cumprindo, tem muitas coisas se cumprindo e muitas coisas já se cumpriram aqui. A palavra de Deus para as nossas vidas que é eficaz, ela não erra, ela não muda. E essa palavra diz a Bíblia Sagrada que passarás o céu, passarás a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Eu creio no poder dessa palavra. Eu vou continuar aqui para você. Então essa palavra, nós temos um total de 40 autores, todos eles inspirados por Deus, desde Moisés até João. Samuel foi um dos homens que escreveu a Bíblia, não aquele, outro. Ou seja, Samuel foi um dos homens, Salomão, Moisés, Josué, os apóstolos, como eu falei para você, o apóstolo Paulo, o apóstolo João. Porque talvez você diga assim, você vai olhar para Lucas e vai dizer assim: mas Lucas era um apóstolo de Jesus. Lucas não era apóstolo, só Mateus e Lucas, ou melhor, Mateus e João. E quem que era Marcos e quem que era Lucas? Lucas se converte no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Preste bem atenção que eu vou falar aqui. Se você ler Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 até o 16, você vai notar que a linguagem é sempre na primeira pessoa. Estava fazendo, eu fiz, eu fui. Quando chega, está na linguagem da terceira pessoa. Eles fizeram, eles foram, tal. E quando Lucas entra junto, ele vai falar: estamos, fizemos, porque Lucas se converte, entrou ali. E a partir dali ele vai ser muito usado por Deus. Então aqui também, além disso, falando para vocês, porque tem gente que pensa que Marcos e Lucas eram discípulos diretos de Jesus, e não era. E quem que era Marcos? Marcos era um homem, um jovem que andava com Pedro. E segundo os historiadores, foi Marcos que escreveu 1 Pedro e 2 Pedro. Por quê? Porque Pedro não sabia escrever. Pedro era chamado de indouto. O que é indouto? Um homem iletrado, que não tinha estudo, que Deus usa também sem estudo para a glória dele. Só que quem escreve é Marcos. O menino, Marcos era chamado menino de Pedro. Lucas era chamado menino de Paulo. É tremendo isso. Agora, o tempo passa, veja bem. Esses livros aqui, irmãos, vão ficar guardados aonde? E aí você vai dizer: pastor, mas como que não queimaram esses livros da Bíblia que foram escritos? Aonde que ficaram? Tudo isso que eles pegavam, eles enrolavam assim, ó, e amarravam com uma fita de couro. Os
pergaminhos e os papiros. E guardava onde? Vasos de barro. Guardava em vasos de barro. E daí, para que não fosse achado e destruído, porque o próprio Deus mandava guardar, eles colocavam nas cavernas mais altas que tinha, lá em cima, guardado, nas cavernas dos montes. Por isso que não sei se você já ouviu falar dos rolos do Mar Morto. São papiros que estavam guardados lá. Só que foram lá e acharam vários papiros. Papiros, por exemplo, o Evangelho segundo escreveu São Tomé, o Evangelho segundo escreveu Nicodemos, Macabeus, segundo Macabeus, Susana, outro livro de Sabedoria de Salomão. São livros que são chamados livros apócrifos. E por que não são canônicos? Porque para ser canônico tem que ser validado por Jesus Cristo. Você vai notar, irmãos, que no livro do profeta Isaías é validado por Jesus, porque Jesus cita muito o profeta Isaías, Jesus cita Jeremias, certo? Estão entendendo? Amém. Jesus cita o Antigo Testamento, Salmos, profetas, a Torá. Agora você nunca vai encontrar Jesus citando 1 Macabeus, 2 Macabeus. Você nunca vai encontrar Jesus citando Eclesiásticos, que são chamados livros apócrifos. E eu até gravei um versículo lá, só que eu gravei, eu digo assim, eu grifei esse versículo, porque eu tenho essa outra Bíblia católica. Eu vou trazer para vocês. Macabeus chega a escrever assim: não sei se essas palavras são verdadeiras, mas assim escrevi. Por isso que não é considerado canônico. Imaginem, escrever um texto e dizer assim: não sei se são verdadeiras, mas escrevi. Então essas palavras foram desconsideradas. Aí você diz, pastor, mas como que foi formada a Bíblia que nós temos aqui agora então? Eles pegaram o Antigo Testamento, que era dividido em 3 partes: Torá, Nevim, Ketuvim, Salmos, Profetas e os Escritos, que era a Torá. Eles pegaram esses livros e uniram com os escritos do Novo Testamento. Isso aqui, lá na frente, cerca de 400 anos depois de Cristo, eles vão unir esses escritos aqui. E um homem aqui chamado João, melhor, só ver o nome do abençoado aqui que eu esqueci, Jerônimo, bem conhecido, um dos pais da igreja. Esse homem chamado Jerônimo, ele vai traduzir a Bíblia, porque veja bem, o Novo Testamento foi escrito em qual língua? Grega. E o Velho? Hebraico. Então ele vai traduzir para a língua latina, que era a língua do Império Romano, certo? Ele vai traduzir isso aqui 400 anos antes de Cristo, e vai fazer uma Bíblia chamada Vulgata Latina. Por que Vulgata? Porque Vulgata vem do latim vulgar. O que é vulgar? Língua do povo, língua do povão. Então eles fazem uma Bíblia na língua do povo, para que todos possam entender, e fazem a chamada Vulgata Latina. Se você pegar, não sei se a tua Bíblia é dessa, se você pegar a Bíblia e ler na frente, Bíblia João Ferreira de Almeida, versão corrigida, ela vem traduzida do latim para o português, dessa Bíblia aqui, Vulgata Latina. Então essa Bíblia que nós temos em João Ferreira de Almeida, ela passa do grego, passa para o latim, do latim para o português, e do português bem arcaico ainda. Por que arcaico? Pergunto para você, quantos anos tem a língua portuguesa? Quantos anos tem o Brasil? Quantos anos? 522. Então, veja quanto tempo tem a língua portuguesa. Por isso que tem gente, assim, a maioria do povo, né, tem muita dificuldade para interpretar a Bíblia, porque tem muitas palavras iguais, por falta de sinônimos. Vejam bem, na língua hebraica, se você pegar uma palavra da língua hebraica, ela se deriva em várias outras palavras. Na língua portuguesa você vai encontrar, por exemplo, mundo. É fácil fazer uma confusão na cabeça da pessoa, porque a Bíblia diz, em 1 João 2,15, não ameis o mundo e nada do que o mundo há. Está escrito ou não está? Aí você vai para João 3,16, o pessoal vai ler lá e diz assim: porque Deus amou o mundo. Lá está dizendo que não amou o mundo, aqui está dizendo que Deus amou o mundo, mas a palavra mundo é a mesma coisa, só que na língua original da Bíblia é totalmente diferente. Quando Deus fala lá, Deus amou o mundo, está falando Deus amou a humanidade, os homens. E quando está falando de mundo lá em 1 João 5,4, ou 15 melhor,
Está falando do sistema de governo de Satanás. A palavra salvação, tem salvação da alma, tem salvação do corpo, tem salvação de tirar uma pessoa que estava no cativeiro. Muitas vezes. A palavra carne, fala assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Aí você vai para outro texto e diz assim: que nós temos que matar a nossa carne. Mas a luta não é contra a carne. Agora a luta, lá em outro texto diz que a luta que nós temos é contra a carne. Por quê? Porque uma passagem de carne está falando da nossa natureza pecaminosa, e outra passagem de carne está falando de ser humano. Então, por isso que tem essa dificuldade. Por isso que se você quer comprar uma Bíblia, e você principalmente é novo convertido, está aprendendo a ler a Bíblia, compra uma Bíblia linguagem de hoje. Porque já tudo isso, essas dificuldades que você vê aí, que vai falar, porque a arca tinha um côvado, 2 côvados. Fica côvado, o que é côvado? Côvado é 47 centímetros. Então, se você compra uma Bíblia em linguagem de hoje, eu venho explicando, porque tinha 47 centímetros. Vai falar de betume, que já vai falar de. A Bíblia em linguagem de hoje vai falar de piche. Então, você vai ler essa Bíblia aqui, mas a versão do João Ferreira de Almeida vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na versão linguagem de hoje vai falar: porque Deus amou a humanidade de uma maneira tão grande que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para todo aquele que acreditasse nele tenha vida eterna. Ficou mais fácil de entender, sim ou não? Eu recebi um conselho do pastor uma vez quando aceitei Jesus. Logo que aceitei Jesus, ele falou para mim: leia a Bíblia em linguagem de hoje que você vai ver o que vai fazer na tua mente. E de fato, para a glória de Deus, comecei a ler. Você começa a entender. Porque tem muita gente que tem asco da Bíblia, sabia disso? O que é asco? Não quero, não leio, não gosto. Dá aquela desculpa, você não gosta de ler. Mas claro que não gosta, lê e não entende. Porque a partir do momento que você começar a ler e entender, você vai ter prazer em mergulhar na palavra de Deus. Porque a Bíblia é o único livro que você lê e o autor verdadeiro dela está presente. Se você pegar o livro do Augusto Cury, que é um grande escritor, e falar assim: eu queria entender o que o Augusto Cury quis dizer aqui, você vai ter que ir lá e conversar com o Augusto Cury, o que quer dizer isso aqui. Mas esse aqui é diferente. Esse que está lendo, às vezes você não está entendendo nada ali, mas o Espírito Santo está ali: meu filho, eu estou trabalhando na tua vida. Esse aqui é aquilo que você está pedindo. Ele está do seu lado. É por isso que nós vemos assim que tem gente que olha para a Bíblia e diz assim: meu Deus, esse livro é muito complicado. Antigamente, por exemplo, tinha sacerdotes católicos que eles nem queriam que o povo pegasse na Bíblia, porque falavam, e até inventavam histórias que a Bíblia era um livro místico que se ia dar azar e assim por diante. Mas irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso, que tem pessoas iletradas, tem pessoas que, posso dizer assim, analfabetas, que não sabem nem ler, mas que aprenderam, posso dizer assim, lendo a Bíblia. Tem a avó, a bisavó do meu primo, dona Cidade, o nome dela, ela aprendeu a ler na Bíblia. Não me perguntem como, mas aprendeu. E era uma pessoa que amava a Bíblia, mesmo sem saber ler. E outra, a Bíblia sendo pregada e você sendo ouvindo a palavra de Deus, ela vai transformando, quebrantando, mudando a nossa vida e o nosso coração. Por isso eu creio no poder dessa palavra, a palavra de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aí aconteceram muitas outras coisas aqui, mas eu quero deixar aqui algo para você que eu anotei aqui. Em 1455 foi impresso a primeira Bíblia. 1455, imprensa da Alemanha por Johannes Gutenberg. Em 1753 saiu a primeira Bíblia na versão portuguesa. E depois disso veio saindo várias outras Bíblias. E hoje nós temos aqui a palavra de Deus para a glória dele. Esses dias eu vi um jogador de futebol, um jogador que joga hoje no Brasil. Ele escreveu a Bíblia inteira. Foi o propósito que ele fez com Deus no caderno. Ele escreveu. Fechava o caderno e escrevia tudo à mão. John Wesley escreveu e traduziu a Bíblia para mais de 4 línguas. Martinho Lutero, quando houve a reforma protestante, pegou a Bíblia na versão original da língua grega e traduziu também para o alemão, fazendo com que a palavra chegasse na Alemanha e Deus derramasse um grande avivamento lá através do poder da palavra. Hoje são mais de 1.700 dialetos que a Bíblia Sagrada está por aí. E a palavra de Deus tem chegado em muitos lugares e tem transformado vida.
Tem lugares que você chega num hotel, chega lá no cantinho, tem uma Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela tem poder e transforma vidas e vai continuar transformando. É por isso que o inimigo quer de todas as formas, em todas as épocas. O inimigo tentou destruir a palavra de Deus e destruir a Bíblia e nunca conseguiu. Hoje, por exemplo, na China, há uma concorrência da China com os Estados Unidos, no que diz respeito à internet, digamos assim, os eletrônicos. Tanto é que nos Estados Unidos, por exemplo, a maior empresa lá que trabalha com a questão da internet é Google, certo? E na China tem uma outra empresa, que eles estão tentando concorrer um com o outro. Só que essa empresa, se você for para a China, por exemplo, você não tem Google lá. E no Google você consegue ir lá no Play Store e baixar o que lá? Baixar Bíblia de tudo que é versão, certo? Na China não pode, porque lá não dá opção de Bíblia. Então eles já tiraram, para que não tenha Bíblia. Porque se não tiver Bíblia não tem palavra. Se não tiver palavra não tem transformação, não tem mudança. E o diabo está tentando fazer isso, tirar a Bíblia. Já estão tentando uma lei também no Congresso Nacional para tentar tirar a Bíblia de dentro do Congresso Nacional. Por que tirar a Bíblia do Congresso Nacional? Para que não seja mais influenciado dentro das escolas, não seja mais influenciado dentro da política. Se você pegar a nossa nota de dinheiro, aí está escrito lá: Deus seja louvado. Então, de várias formas, irmãos, o Brasil ainda é um país cristão. Claro que cristão tem várias vertentes aqui, mas estão querendo acabar com a palavra de Deus. E quando eu falo de acabar com a palavra, tem lugares que já estão proibindo, por exemplo, escolas, proibindo de se pregar a palavra, de colocar a palavra lá. Já eu fiquei assustado essa semana, mas conversando com a minha esposa, a Disney vai lançar daqui de um ano aproximadamente, mais ou menos, uns novos desenhos, todos desenhos LGBT, ou seja, novos personagens LGBT, homem com homem, mulher com mulher e assim por diante. Para fazer o quê? Para influenciar a cabeça da nova geração que está vindo aí. Eu fico preocupado com uma geração que não gosta de Bíblia, uma geração que não ama a palavra. O que vai ser? Porque Deus falou, porque essa palavra aqui, essa palavra nos orienta. Diga comigo, a palavra orienta. Veja bem, o povo do Egito, ele sai de dentro do Egito totalmente desorientado na questão espiritual. Ele sai de dentro do Egito, mas o que eles conheciam por Deus? O sol, a lua, as estrelas. O faraó era Deus para eles. Quando eles saem de lá, eles estão assim que adorando tudo que é tipo de Deus. Aí Deus se revela através da palavra para eles. E quando Deus dá a palavra para eles e manda eles obedecerem os estatutos, a palavra. E quando Moisés morre, Deus dá a palavra para Josué. E diz assim lá no capítulo 1: medita nessa palavra de dia e de noite, porque tudo aquilo que você fizer vai prosperar. Ou seja, o que Deus estava falando? Deus estava orientando a maneira de se viver. E note aqui que a geração de Josué já era, depois que vinha de Josué, já era uma outra geração daquele povo que saiu do Egito. Só que essa geração era mais fraca, já era, posso dizer, a quarta geração. E agora, mas o que vai acontecer com as gerações futuras que vão vir por aí? Que não amam a palavra, que não gostam da palavra. Por isso nós temos que continuar pregando esta palavra e valorizando esta palavra. Um grande perigo que o inimigo coloca na palavra é a banalização e o relativismo da palavra. Como assim relativismo? É fazer o que ele fez com Eva no jardim do Éden. Chegou e perguntou: é assim que Deus disse? Aí vem o falso profeta e o falso mestre, pega um versículo da Bíblia e prega para você e diz assim: é assim mesmo que está escrito? Colocando dúvida na tua cabeça. E tem muitos por aí distorcendo a palavra. Tem um pregador famoso, é só você procurar no YouTube você vai ver. Ele diz que a Bíblia Sagrada já está desatualizada e precisa ser atualizada. Quem alguém viu sobre isso? Só para você ter uma ideia como que as coisas estão. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. Sabe por quê, meus? Porque desde os dias de Moisés, antes de Moisés, eu posso dizer assim, porque antes de todas as coisas, a palavra era, é e sempre será. O texto que nós lemos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. De geração em geração, essa palavra vai continuar sendo poderosa. É por isso, vejam bem,
É por isso que nós vamos notar que desde a época do apóstolo Paulo, lá do Novo Testamento, a igreja existe, a igreja vem existindo, vem passando. Olha quantos anos tem, vem vindo. E a palavra de Deus, ela continua direcionando a nossa vida. Os valores não mudam da palavra de Deus. Por exemplo, o que era mentira lá na época de Adão, continua sendo mentira hoje. O que era adultério na época de Paulo, continua sendo adultério hoje. O que era roubo, continua sendo roubo hoje. Porque os valores da palavra não mudam. E o que muda então, pastor? Por que tem uma igreja que anda de saia, a outra igreja anda de calça? Por que tem uma igreja que não come porco, a outra igreja come porco? Usos e costumes. E usos e costumes, se você sair daqui hoje, Ponta Grossa, pegar um ônibus, pegar um avião, ir para a África e chegar lá, você vai entrar dentro da igreja, lá você vai falar: meu Deus, é uma igreja mesmo? Porque os homens estão todos vestidos, se arrodeando desse jeito, tocando, e puxa para lá e canta para cá, com um colar no pescoço. Você vai falar: mas olha aí a roupa deles, olha a vestimenta deles. Mas é cultura, irmãos. Não tem como você chegar numa cultura lá e querer falar assim: viu, lá na nossa igreja nós usamos terno e gravata, lá é calça jeans e camisa, usem terno e camisa e gravata e assim por diante. Não tem como. Porque cada cultura Deus vai trabalhando daquele jeito, Deus vai transformando. Por que Deus vai mudando? Deus vai colocando os valores da palavra. Por exemplo, Deus vai colocando lá: não adulterarás, não cobiçarás, não matarás, honra pai e mãe. É os valores da palavra de Deus. Lembra que eu falei para você que a lei de Moisés era 613 mandamentos, dividido em quantas partes? 613. E tinha uma parte lá, mas que era cerimonial. Deus não está colocando como doutrina para nós hoje. Nós não temos que ficar pegando, por exemplo, colocar um castiçal aqui na igreja, um candelabro, as 7 chamas e acender e dizer assim: vamos acender aqui, porque se nós não acender, a presença de Deus não está na igreja de avivamento pleno. Não precisamos mais disso. Para nós acender o nosso castiçal hoje é só dobrar o joelho e dizer: Senhor, enche-me da tua presença, da tua glória. Nós não precisamos pegar uma arca, um caixote mais ou menos do tamanho desse púlpito aqui, revestir ele, pintar tudo de ouro, e dizer: está aqui a arca da aliança. Enquanto nós tiver aqui a arca da aliança, a presença de Deus estiver aqui, irmãos, vai ser uma bênção e culto. Não precisamos disso, porque a presença de Deus está aí dentro de você. Então, são essas diferenças. Outra coisa, sempre que você for ler a Bíblia, existem passagens da Bíblia que são normativas, diga comigo, normativas e descritivas, certo? Descritiva está contando uma história, normativa está colocando como uma norma, uma regra. Por exemplo, Jacó está ungindo uma pedra, que ele estava lá, dormiu naquela pedra e derramou óleo sobre a pedra. Essa passagem é norma ou é uma descrição? Descrição. Você aprende apenas com um exemplo, uma atitude que aquilo que você está fazendo. Tem muitas lições sobre isso. Você vem um pregador aqui, vai pregar, 10 pregadores aqui, os 10 vão pregar sobre a pedra e Deus vai falar com você, certo? Mas não é um mandamento você ungir a pedra. Agora você vai para o livro de Tiago, diz assim: se alguém estiver doente, chama os presbíteros da igreja, ungindo com óleo na oração da fé, salvará o doente. É uma passagem descritiva ou normativa? É uma norma, certo? Tem uma passagem que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que as mulheres, eu não lembro o que eu estou falando agora, que as mulheres deveriam usar o véu na cabeça para orar. Normativa ou descritiva? Norma ou descrição? Só apenas Paulo está contando ou Paulo está colocando uma norma para a igreja em geral? Para aquela igreja era uma norma, mas não é uma igreja, mas não é uma norma para todos. Agora eu já te explico por quê. Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, que tinha as prostitutas da deusa Diana, Artemis também. E todas essas prostitutas, elas tinham que raspar a cabeça, a nuca, e elas andavam com a cabeça raspada, ou seja, elas já eram conhecidas nas ruas por ter a cabeça raspada. E os homens eram sacerdotes que tinham o cabelo comprido. E o que acontecia? Quando se convertiam e vinham para a igreja, as mulheres estavam com a nuca raspada, e tinha aqueles homens que não eram muito convertidos ainda. Chegava lá para a irmã e falava assim: viu, quer namorar comigo? Quer sair comigo? Pensando que aquela irmã era uma mulher da vida.
E aí começou a ter problema na igreja. E o que Paulo orienta a igreja? As irmãs que se converteram, que têm o cabelo curto, coloquem o véu. E os homens que têm o cabelo comprido, cortem o cabelo, porque é desonra. Aí aconteceu isso. Paulo trabalhou com a igreja por um problema que estava acontecendo naquele momento. Então não era uma regra. Só que você vai ver, por exemplo, que hoje tem pessoas que pegam essa passagem isolada e usam como uma regra. É a mesma coisa dizer assim, irmã Gênia, irmã Helena, se vocês não tiverem de véu na cabeça, Deus não vai ouvir a oração de vocês. Quando na verdade não é verdade, mas era apenas um momento para aquela situação. Você sabia que Deus trabalha isso? Qual que é o nome? O que é o nome disso? Como que é o nome que se dá para essa situação? Experiências momentâneas que Deus dá. Já concluo aqui para você. Por exemplo, você já viu falar do G12? G12, das células. É um trabalho abençoado de células. Só que foi um projeto do G12 que foi criado na Colômbia pelo pastor Castellanos. Como que aconteceu? Você já ouviu falar daquela época que tinha um tráfico de droga na Colômbia, que era aquele Pablo Escobar, que dominava o tráfico? E o que fazia? Escobar mandava destruir as igrejas, acabar com a igreja. Se tivesse uma igreja, ele mandava vai lá e destruir aquela igreja. Aí Deus, que é estrategista, ele deu uma revelação para esse pastor Castellanos. Diz para ele, você viu, reúna o povo na tua casa, faça culto nos lares, que não vai ter como ele perseguir, porque a igreja não vai estar mais nos templos, vai estar nas casas. E eles criaram os grupos de 12, fazendo discípulos, e criaram o que nós chamamos hoje de células. Mas foi um projeto revelado para eles. Claro que dá certo, mas não significa que seja uma doutrina. Não significa que a igreja, no momento, tem que usar, ou que a outra igreja tem que usar. É algo que deu certo, mas é algo que Deus revela para o momento. É o que aconteceu com a igreja de Corinto lá, para resolver o problema que aquela igreja estava passando. E tem muitas situações que Deus resolve, mas situações momentâneas, de forma que Ele venha ser glorificado por situações que Ele resolve. Tem uma passagem também lá em Éfeso, que Paulo não poderia ir visitar os enfermos. Aí o que Paulo diz? Viu? Faz o seguinte: pega meus lenços e leva lá para eles. A hora que eles encostarem nesse lenço, eles vão ser curados. Viram isso? Já viram? Aconteceu, os lenços de Paulo curavam. Só que não era uma doutrina, porque se fosse doutrina, estava escrito na carta dos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, está escrito: peguem os lenços e mandem. Não foi isso que Jesus ordenou. Jesus disse: em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Então por isso que você vê que tem igreja por aí, diz assim: você vai pegar o lenço do pastor William, vai levar para casa, você vai ser curado. Então não é uma doutrina, é apenas uma experiência usada como doutrina. Então não adianta eu tentar pegar a experiência do pastor da igreja A e aplicar na igreja Avivamento Pleno, porque às vezes Deus deu a experiência para aquela igreja, para aquele momento, para aquela situação. O que vai dar certo então, pastor? Se nós perseverar na doutrina verdadeira da palavra de Deus. Amém? Amém. Porque tem coisas que Deus dá para aquele momento, para aquela situação e para aquela igreja. Por isso que tem igreja que tenta imitar outra igreja. Vamos fazer o que o pastor William está fazendo lá. Às vezes não dá certo, às vezes dá, mas às vezes não dá. Porque Deus está dando um projeto, uma revelação para aquelas pessoas, para aquele momento, para aquele lugar, para aquela hora, para aquela batalha espiritual, para aquele momento. E Deus faz desse jeito quando Ele quer. Amém? Eu tinha muita coisa para falar para vocês aqui, ó. Ia mais uma hora, mas o texto, melhor, o tempo já foi. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Eu só tenho a dizer para você que vale a pena crer nessa palavra e ouvir essa palavra. Essa palavra liberta, essa palavra transforma, essa palavra orienta a nossa vida. Eu sei que tem gente que está aqui porque um dia você ouviu essa palavra. Eu sei que tua família vai ser salva, irmãos, por causa dessa palavra. Essa igreja vai continuar sobrevivendo, vivendo e triunfando até o final por causa dessa palavra. Quem precisa de oração, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por tua vida. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Quem precisar de oração, vem aqui. Estaremos orando. Glória a Deus. Amém, irmãos? Querido Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, foi ministrada aqui nesta noite. O Senhor é Deus que tem todo o poder. A Tua palavra não cai por terra, Pai. Em todas as épocas, todos os tempos, o inimigo tentou parar a palavra, destruir a palavra. O inimigo tentou inverter, distorcer a Tua palavra, que ela é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Esta palavra é como uma semente que é plantada, Senhor da glória, e no tempo certo ela vai dar frutos e vai crescer. Esta palavra é o alimento que alimenta a nossa alma, porque nem só de pão vive o homem, mas sim da Tua palavra, Deus da glória. Pai Santo, esta palavra, Pai, a água que rega a nossa vida, que às vezes está como um deserto, seca, Senhor da glória, mas a Tua palavra traz vida onde não tem vida. Por isso Abacuque diz: ouvi a Tua palavra em mim, aviva a Tua obra, ó Senhor. Oh Jesus da glória, esta palavra, Senhor, é poderosa, Pai, como Jeremias disse. Ela esmiuça a pele. Ela pega alguém que está com o coração duro, ela pega alguém que está com o coração totalmente, Senhor, fechado, e esmiuça, Deus de glória, transformando a vida desta pessoa, porque a Tua palavra tem poder. É como fogo, como chama esta palavra, Senhor da glória, que aquece o nosso coração. Que esta palavra vive dentro do nosso coração, que essa palavra, Espírito Santo de Deus, possa, Senhor, estar nos nossos lábios, possa estar no nosso coração. Que esta palavra, meu Deus, venha se cumprir na vida dos Teus filhos, porque a Tua palavra, meu Deus, ela é poderosa e tem promessas para a nossa vida. Eu sei que dentro desta palavra tem promessa de cura, Senhor, e eu peço cura nesta noite aqui dentro de mim. Se alguém precisa de cura, vai glorificando a Deus em nome de Jesus. Se alguém precisa de cura, vai falando com Deus que Ele é o Deus da cura, Ele é o Jeová Rafá, Senhor da glória. Dentro desta palavra Tu promete paz, o Senhor promete vida, o Senhor promete vida e vida e vida e vida com abundância. Pai Santo, dentro desta palavra, Senhor, o Senhor promete libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo não pode com o poder da palavra verdadeira, Senhor da glória. Esta palavra transforma, Senhor Jesus, dia a dia, Pai da glória. Senhor, em nome de Jesus, transforma vidas que estão aqui. Aviva, Pai, trazendo. Meu Deus e meu Pai, oh Jesus, se alguém condena, a Tua palavra diz: quem nos condenará se é Deus quem justifica? Se vemos tantas coisas erradas por aí, a Tua palavra diz assim: ó Deus de glória, que diremos estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se temos tribulação, angústia, se temos provas, dificuldade, a Tua palavra diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, o perigo ou a espada, tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É a Tua palavra. A Tua palavra, meu Deus e meu Pai, Senhor Deus, que renova esse coração que está entristecido. Enche o Teu filho da Tua graça e da Tua misericórdia. Esta palavra que trouxe ânimo para Elias dentro da caverna, e quando Tu falou, meu Deus e meu Pai, Ele começou novamente a fazer a Tua obra. Espírito Santo, esta palavra, eu sei a Tua graça, eu sei que o Teu Espírito está trabalhando. Vai adorando a Deus. Se você sentir orar por alguém, faça isso em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Oh, Jesus da glória. Deus da cura. O Senhor está ministrando cura no meu coração. Toca nessa enfermidade e repreende em nome de Jesus. Desperta dons espirituais aqui, dom da profecia. Desperta, Pai, desperta. Traz explicação dos sonhos e visões. Deus vivo, Deus santo, Deus da glória.
Aleluia, Jesus. Senhor da glória, abençoa, Pai, a casa da irmã Maura, Senhor, a casa do irmão Juliano, esta família, Deus de glória. Senhor, usa esta família nas tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Senhor, o Senhor chamou esta família, escolheu esta família, blindou esta família. Deus e Pai, o Senhor tem promessas sobre esta família, Senhor da glória. Pai, eu peço, Senhor, venha despertar o dom que tu deu, ó Pai, para a tua filha, Deus de glória. O dom, Pai Santo, que o Senhor tem dado, o Espírito Santo. Usa nas tuas mãos para a tua glória, Pai da glória. Enche cada dia mais da tua presença, Senhor Jesus Cristo. Deus querido, abençoa, Pai, a casa da irmã Joelma, Senhor. Abençoa, Deus, a família dela. Entra com providência na vida financeira, Deus de glória. Deus do ouro, da prata. Deus soberano que sabe e conhece todas as coisas. Deus que vê o que o homem não vê, que ouve o que o homem não ouve. Deus que tem todo o poder no céu e na terra, Senhor da glória. Abençoa aqui também a casa da irmã Girana, Senhor da glória. Ouve a oração da tua filha, Pai. Ouve, o Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo, o Senhor está ouvindo, o Senhor está ouvindo. O Senhor vê e sabe, Senhor da glória. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha visitar para trabalhar, quebrantar. Entrar com a tua providência, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vidas que entraram aqui nesta noite, Pai, cansadas, Pai. Trabalharam o dia inteiro, Senhor. Problemas para resolver. Deus, nós colocamos tudo nas tuas mãos. Eu quero que você ore comigo agora, igreja. Coloque os teus problemas materiais nas mãos do Senhor. Todos os teus problemas. Aquilo que está tirando o teu sono. Aquilo que tem te preocupado. Coloca agora. Começa a orar e coloca nas mãos de Jesus. Diga: Jesus, eu coloco nas tuas mãos. Entra com a tua providência, Senhor. Pai, o Senhor é aquele que falou para Pedro: vai pescar. E Pedro foi pescar. E na boca do peixe tinha uma moeda, Senhor. Ou seja, o Senhor trouxe provisão daquilo que ele sabia fazer. O que ele sabia fazer? Pescar. Senhor, eu sei que o Senhor vai trazer provisão na vida do teu filho, da tua filha, naquilo que ele sabe fazer, Deus. Aleluia! É por isso que Deus nos usa naquilo que nós sabemos fazer. Deus vai te usar naquilo que você sabe fazer. Não reclame daquilo que Deus te deu. Essa porta que Deus abriu foi Ele. Ou seja, essa porta, por mais difícil que esteja, foi Deus que abriu. E Deus vai fazer muito mais porque Ele é fiel. Eu creio, Pai. O Senhor tem todo o poder. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo. Querido Deus, em nome de Jesus. Que a sua graça esteja aqui sobre esta vida, Senhor. Que o teu Espírito esteja aqui, Senhor, Deus, trabalhando. Em nome de Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário. Que a tua graça seja sobre a vida desta mulher, Senhor. Em nome de Jesus, muda as coisas, Pai. Muda as circunstâncias. Deus de glória começa, Senhor Deus, a fazer coisas novas. Novos sentimentos, meu Pai, novas coisas na vida da tua filha, Senhor. Tu tem todo o poder em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, que todo mal seja repreendido. Em nome de Jesus, que a tua graça permaneça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Se Deus permitir, se Jesus não voltar, a próxima